Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Quinta-feira da oitava da Páscoa, dia 4 de abril. O Santo Evangelho de hoje, para nós, é narrado por Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Falar bem a verdade, eu nunca vi uma pessoa que ressuscitou. E eu imagino que com você também aconteceu o mesmo. A gente nunca viu uma pessoa que estava morta e que verdadeiramente voltou à vida. Por isso, se acontecesse conosco, nós também ficaríamos assustados da mesma forma que os discípulos ficaram assustados com medo quando se encontraram diante de uma tal realidade. Jesus, que estava morto e agora está vivo ali na frente deles. E Jesus tem até uma certa dificuldade para convencer os discípulos, porque eles sabiam que Jesus morreu. E como é possível que ele está ali agora vivo? Ele pode ser tocado. Jesus diz assim: "Venham, toque em mim." Vejam, um fantasma não é assim. Um fantasma, ele não pode ser tocado. Aqui vocês podem tocar. E para provar que não era um fantasma, Jesus pediu alguma coisa para comer. Prezado ouvinte que acompanha o Santo Evangelho de Deus a todo dia, que graça imensa que nós recebemos de Deus com a ressurreição de Jesus. Foi um novo capítulo da história, a renovação completa da história com a ressurreição de Jesus. Dali para frente, não há motivo nenhum para termos medo. É por isso que Jesus insiste tanto: não tenham medo, não tenham medo. Não era só não ter medo dele ali que estava na frente, mas é não ter medo da história, é não ter medo da morte, é não ter medo das doenças, é não ter medo de nada, porque Deus deu a vida por nós, morreu por nós, ressuscitou e inaugurou
um novo capítulo da história. Agora, a nós só compete sermos seguidores de Jesus para entrarmos a fazer parte desta vida sem fim que Ele começou e que é destinada para cada um e cada uma de nós. É grande, então, a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus fez. Ele não só nos deu a vida biológica, Ele nos deu uma vida espiritual que jamais terá fim. A partir do momento que você começou a existir num corpo, nunca mais a sua vida terá fim, porque a sua vida com o corpo espiritual continua junto de Deus para sempre. Obrigado, Senhor, e que Ele hoje abençoe o nosso dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.